Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. O tema proposto está a partir do versículo de número 27 até o versículo de número 32. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 27. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui essa noite e juntos glorificarmos o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silas Paulo de Souza, a sua mãe digna esposa, irmã Maria Aparecida, irmã Cidinha, bem como toda a família. Louvar a Deus pela vida do pastor Valmir Nascimento, que foi o canal para estarmos aqui essa noite, pastor Eduardo Leite, todos os demais pastores, obreiros que estão aqui, e toda a igreja local. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Eu gostaria de ler aqui com vocês o versículo de número 28, na nova versão Almeida atualizada. De repente, você me acompanhou na Almeida Revista e Corrigida. Mas eu gostaria de ler somente o versículo 28, para a base daquilo que nós temos no nosso coração. Versículo 28 diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aí na nossa versão, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas eu gostaria de frisar aqui o versículo 28, a partir da versão Almeida e atualizada, porque ele vai usar uma expressão com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Essa expressão, com intenção impura, no grego, prosto epitimesai autem, significa ter o propósito de desejá-la ardentemente, cobiçar, anelar, ansiar por coisas proibidas. Então, esse é o significado dessa parte do texto, quando na versão Almeida e Corrigida fala sobre atentar numa mulher para cobiçar, mas na versão Almeida e atualizada está falando olhar para uma mulher com intenção impura. E essa expressão aqui, intenção impura, significa ter o desejo, ter o propósito de desejá-la ardentemente, cobiçar, anelar, ansiar por coisas proibidas. Olha que significados que traz uma clareza melhor para o texto em que nós acabamos de ler.
E esse versículo aqui está falando sobre o desejo. O desejo, ele começa na onde? Ele começa no coração. Ou seja, Jesus está ensinando que o adultério não se limita apenas ao ato físico. O adultério também pode ser cometido no coração. É por isso que eu fiz questão de ler com os irmãos, a partir do versículo do grego, para mostrar para vocês qual é realmente a intenção do versículo de número 28, quando fala que sobre a intenção impura no desejo, no significado de ter o propósito de desejá-la ardentemente. Então nós estamos aqui aprendendo com o versículo bíblico que Jesus não está mostrando para nós que o adultério apenas se limita ao ato físico, mas também ele pode ser cometido no coração. Olha que interessante, no coração. Quando nós vamos para a cultura judaica, os rabinos, eles limitavam o adultério somente à infidelidade conjugal. Essa era a visão, a ciência em relação ao que os rabinos pensavam sobre o adultério. Eles limitavam apenas a infidelidade sexual. Aí Jesus agora começa então a ensinar, a partir do versículo de número 27, e ele vai dar aqui uma amplitude, ele vai ampliar o significado desse pecado para o olhar lascivo e o coração impuro. Porque veja bem, Jesus está contrastando o conceito que os rabinos tinham acerca do adultério. Porque para o rabino, como já dissemos aqui, o adultério era apenas a infidelidade sexual. Jesus vai chegar então com uma nova visão. Jesus vai chegar agora com um novo conceito. Jesus vai chegar agora e vai explicar, e vai ampliar o significado desse pecado apenas pelo olhar. Ele está dizendo aqui para nós que se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, com um olhar lascivo, no meu coração já cometi adultério com ela. Então Deus, que sonda os nossos corações, ele vai condenar a intenção como se o pecado fosse consumado, a partir de um olhar simplesmente, aonde nós estamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus. Então não basta ir para a cama do adultério para quebrar o 7º mandamento, basta ter simplesmente uma intenção, um desejo, uma vontade de arrastar para a cama a pessoa ilicitamente desejada. E quando é que nós desejamos? Através do olhar. Jesus está dizendo que é através do olhar. E Jesus menciona, não é apenas um olhar casual de relance. Isso nós precisamos deixar bem claro para vocês. Antes é um olhar fixo, um olhar demorado, com propósitos lascivos. Até porque um olhar de relance, ninguém está aqui escape desse olhar. Porque nós estamos nas ruas andando por todos os lugares, Cuiabá, região, qualquer lugar onde você esteja, onde você vai, você não é proibido de olhar para uma mulher. A questão aqui não é essa. A questão aqui é a lascívia, a questão aqui é o desejo impuro, a questão aqui é o olhar fixo e demorado com propósitos lascivos. Aí quando nós olhamos para a versão Almeida Corrigida, a expressão é atentar. Quando nós olhamos para a Almeida Atualizada, nós vamos ver a expressão olhar. Esse olhar aqui que Jesus menciona, como nós já falamos, no grego, significa estar possuído de visão, considerar, ver com os olhos da mente, não são com os seus olhos fixos, seus olhos físicos.
Então, quando o texto está dizendo para nós aqui sobre atentar para uma mulher, não é simplesmente o seu olhar físico, mas é o seu olhar mental. É o seu olhar mental, quando você volta a olhar algo para examinar. Olha que profundo aqui isso aqui. Então, quando nós já temos a expressão olhar aqui, o significado no grego, ele é muito amplo para nós entendermos o que nós estamos lendo. Porque quando nós simplesmente lemos na nossa versão do português aqui, na Almeida Corrigida, tem um sentido. E quando você busca no grego, você vai entender que o sentido traz aqui uma imensa luz para a nossa mente ter uma conexão com aquilo que nós estamos lendo. Então, essa questão aqui de olhar para uma mulher, está falando no sentido de estar possuído de uma visão, considerar, ver com os olhos da mente, voltar a olhar algo para examinar. Olha que interessante, não é simplesmente um olhar de relance, porque o olhar de relance, você não peca, simplesmente você olhou, você não olhou de repente porque você quis, por causa de uma ocasião, uma circunstância, você olhou. O problema aqui, do versículo 27, é quando você olha com o seu olhar mental, e você deseja aquela pessoa, e você tem o seu pensamento com um pensamento impuro, com um olhar lascivo. É isso que Jesus está condenando no texto. Então, portanto, o homem descrito por Jesus, olhar para uma mulher com o propósito de quê? De alimentar os seus desejos sexuais interiores, como um substituto para o ato sexual em si. Por que isso, irmãos? Porque, na verdade, Jesus, trazendo aqui essa amplitude desse assunto, ele parece que afunila, aperta, para que nós então temos um cuidado em relação ao nosso coração. E esse olhar aqui não está falando de um olhar acidental, mas um ato planejado. Olha que interessante, é quando você planeja. É quando você vê alguém e você está olhando para aquele alguém e de repente você começa a maquinar no seu coração, a planejar no seu coração. Mentalmente você começa a maquinar. E quando aquela pessoa vem, você começa então a fixar os seus olhos e, como diz o grego, examinar. É isso que o texto está dizendo para nós. E como o meu tema está falando sobre pureza, nós precisamos responder aqui uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: aonde a pureza deve ser cultivada? Na onde? No coração, no nosso coração. E por que a pureza tem que ser cultivada no coração? Nós vamos responder para vocês, para os nossos internautas, lendo Provérbios 4, versículo 23. O que Salomão diz lá? Sobre tudo que se deve guardar. Olha só, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Algumas versões está falando sobre os elementos, os pensamentos, e aqui nós falamos sobre saídas da vida. Dele procede as saídas da vida. Então, o que acontece? Primeira coisa, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós estamos desejando. Precisamos ter cuidado com as nossas emoções, porque tudo de bom ou de ruim que você faz começa no coração. Então, por isso, é muito importante nós cuidarmos do nosso coração. Olha que interessante isso. E quando nós falamos sobre coração, o povo da atualidade, os cientistas, os estudiosos, eles consideram que o cérebro é o centro diretor de toda atividade humana. Mas a Bíblia, ela vai contrastar essa ideia. A Bíblia não fala sobre o cérebro, a Bíblia fala sobre o coração.
A Bíblia está falando sobre a nossa mente. Então, biblicamente, o coração pode ser considerado como algo que abarca toda a nossa intelectualidade, emoção e volição, ou seja, vontade. Por quê? Porque são as faculdades da alma. Porque quando nós falamos, por exemplo, sobre as faculdades do espírito, o que é? Consciência e fé. Quando falamos das faculdades do corpo, é o tato, é o olfato, a visão, é o paladar, são as faculdades do corpo humano, do corpo físico. Mas quando falamos sobre as faculdades da alma, falamos sobre o quê? Sobre o nosso intelecto, falamos sobre as nossas emoções, falamos sobre as nossas vontades. Então, quando nós falamos sobre as faculdades da alma, a primeira coisa que precisamos aprender é que o coração é o centro do nosso intelecto, da nossa inteligência. Por quê, pastor? Eu vou te responder. Primeiro, as pessoas sabem coisas em seus corações. Elas oram no coração. Elas meditam no coração. Elas escondem a palavra de Deus no coração. Elas maquinam males no coração. Elas guardam as palavras da sabedoria no coração. Elas pensam no coração. Elas duvidam no coração. Elas conferem as coisas no coração. Elas creem no coração. Elas cantam no coração. Então, todas essas ações do coração são primordialmente fatos a envolver a nossa mente. Agora nós temos mais uma resposta. É porque o coração é o centro das emoções. Por que eu estou falando sobre o intelecto, emoções e vontade? É porque isso está abarcando todo o nosso ser. Porque quando nós falamos sobre guardar o nosso coração, eu estou falando que eu tenho que guardar a minha mente. E essa mente está envolvida sobre essas faculdades. A faculdade do intelecto, da vontade e das emoções. Então é por isso que Salomão estava explicando, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque lá é onde você maquina, é onde você pensa, é onde você ora, é onde você tem os seus sentimentos e emoções. Então eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso cuidar do meu coração, para eu ter cuidado com aquilo que eu estou pensando, e eu preciso ter esse cuidado, porque se eu não ter, eu começo então a ter pensamentos que fogem dos princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Paulo fala sobre isso, Filipenses 4, versículo 8, sobre o que eu devo pensar. A Bíblia tem esse parâmetro para você, tem esse parâmetro para nós, tem esse princípio para todos nós, porque Paulo fala sobre o que eu devo pensar, sobre o que eu devo ter na minha mente. Aí Filipenses capítulo 4, se você quiser acompanhar comigo, olha o que o texto diz, Filipenses 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Aí Paulo é um pouco mais categórico, Colossenses 3, versículo 1 e 2, e fala que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Irmãos, olha a dificuldade. Não é fácil você ter esses pensamentos. Então é por isso que Salomão está falando, cuidado. Precisamos ter vigilância, vigilância 24 horas. Porque se você vacilar de repente, você já está maquinando de fazer algum mal contra o seu irmão, contra o obreiro, contra a sua vizinhança, contra o trabalho. Então é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com esse coração, com essa mente, porque o coração também é o centro das emoções. E quando a Bíblia fala que o coração é o centro das emoções, é porque a Bíblia fala a respeito do coração
coração alegre, a respeito do coração amoroso, a respeito do coração medroso, a respeito do coração corajoso, a respeito do coração arrependido, a respeito do coração ansioso, a respeito do coração irado, a respeito do coração avivado, a respeito do coração angustiado, a respeito do coração alegre, a respeito do coração pesaroso, a respeito de um coração humilde. Todas essas atitudes do coração são, antes de tudo, de natureza emocional. É interessante que às vezes você se emociona demais e você fica até com problemas, doenças físicas. Por isso que nós pastores, principalmente os pastores, tem que saber guardar o coração. É igual um médico, você chega no médico, no consultório médico, você fala lá para ele: olha, eu estou com um problema, estou com o coração assim, estou com diabetes, eu estou com o colesterol alto, estou com problemas nos rins, no pulmão. Aí o médico olha para você, como que dizendo: mas e daí? Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu vou fazer para você? Eu vou te passar aqui um remédio, você volta e vai para casa. Agora, já pensou se você chegasse lá, chorasse aos pés dele, falasse o que você tem e ele chorasse junto com você? Irmãos, os médicos seriam a categoria mais doente do mundo. Ele simplesmente olha para você chorando, com dor, passa um remédio, como que dizendo: você pode voltar para casa e aí o resto é com você. Por quê? Porque ele não pode se envolver emocionalmente com os seus problemas. Ele não pode se envolver emocionalmente com as suas enfermidades. Porque senão logo eles estarão com problemas também. Então, quando Salomão está dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é para você guardar as suas emoções. Porque tem gente emotiva demais que está ficando doente. Tem gente que é um pouco, como é que fala, contrário àquela pessoa que é distraída. Eu esqueci a expressão, introvertida. A pessoa também tem problemas emocionais. Eu estava lendo um livro do Augusto Cury sobre os discípulos de Jesus, e ele disse que se você pegasse todos os 12 discípulos do Senhor e colocasse na frente de psiquiatras e psicólogos, o único que não sairia reprovado era Judas, pelo equilíbrio mental de Judas. E aí ele vai falar, o único problema de Judas, sabe o que foi? Em não ser uma pessoa transparente. Judas não transparecia nada daquilo que acontecia com ele, era introvertido. Mas os demais que eram extrovertidos foram reprovados pela psiquiatria, pelos psicólogos. Mas esse homem não. Ele tinha de repente um controle das suas emoções. Então nós precisamos entender, guardar também, além do nosso intelecto, as nossas emoções. E por fim, a vontade também. Quando se fala do coração, está falando da vontade humana. E quando nós falamos sobre da vontade humana, nós entendemos que a Bíblia fala de um coração submisso a Deus, de um coração que decide fazer algo para Deus, de um coração que se dedica a buscar ao Senhor, de um coração que deseja fazer algo pela vida dos outros. Então todas essas atividades ocorrem da vontade humana. Então na Bíblia, nas Escrituras, coração inclui o quê? Inclui a mente, a emoção, a vontade. Então fala do homem na sua totalidade. E Jesus está falando aqui que a pureza, ela deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, nos nossos desejos e na nossa vontade. Então tudo isso precisa ser puro. Não podemos ter impureza nas nossas emoções, não podemos ter impureza nas nossas motivações, não podemos ter impurezas nas nossas vontades. É aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23. O que Paulo diz lá? Na sua primeira epístola diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Está falando também da consciência e da fé, que é as faculdades do espírito.
Aí Paulo fala, e a alma está falando do desejo, das emoções, do intelecto. E aí Paulo fala, e o corpo seguinte, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, aquilo que eu sinto, aquilo que eu como. Aí Paulo fala o seguinte, e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que quer dizer? Que o meu corpo não é apenas para ser santo, mas é o meu espírito e a minha alma também. É todo o meu ser, é todo o meu intelecto, é toda a minha vontade, é todo o meu desejo, é todas as minhas motivações. Tem que ser pura, vivermos uma vida santa, irrepreensível e conservada para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque às vezes a pessoa acha que a santidade está só no exterior. Eu não sei se vocês já repararam que nós fazemos uma inversão de valores aqui nesse versículo bíblico. Por que uma inversão? Porque você pode reparar que Paulo fala que nós precisamos ser santificados a partir do primeiro, a partir do vosso espírito, depois alma, depois corpo. Só que nós fazemos uma inversão desses valores. A pessoa recebe a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e nós já queremos falar, olha, se você vier amanhã com essa bermuda, você vai para o inferno. Se você vier amanhã com esse brinco, você vai para o inferno. Por quê? A Bíblia não está falando que a santificação tem que ser o corpo primeiro, tem que ser o espírito, a alma, e depois o corpo. Porque uma pessoa com o Espírito santificado, ela vai transparecer para fora aquilo que está dentro do seu interior. Tem muita gente com saia, tem muitos irmãos com terno, bem vestido, mas o coração é um sepulcro caiado. Não adianta nada você vir aqui somente aparecer para o seu estereótipo, seu invólucro humano. Não adianta. Se o seu coração, a sua alma, o seu desejo, a sua vontade, o seu espírito não estiver santificado, não adianta nada esse exterior. Não adianta nada. Jesus não se engana com a aparência de homem. Jesus não se engana. Uma outra coisa que precisamos aprender aqui, o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Por quê? Jesus disse, Marcos 7:21, porque do coração procede o quê? Os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, avareza, blasfêmia e muito mais. Então, uma coisa que nós precisamos aprender aqui, é um erro pensar que o mal está no ambiente. Você já reparou isso? Que muita gente fala, olha, se você ficar aqui, você vai ser contaminado. Claro que isso pode influenciar. Mas por que eu estou falando isso aqui? Aonde foi que Adão errou? Aonde foi que Adão pecou? No mundão? Na onde? No paraíso. No paraíso. Então o mal não está no ambiente. Está aqui, ó. É no coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Essa versão, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nós nos enganamos com o nosso coração. Às vezes nas nossas emoções, a gente chega para a pessoa e fala, olha, eu estou muito emocionado, meu coração está dizendo que eu devo fazer isso, e assim, assim, assim. Aí a pessoa faz, aí quando ela cai em si, ela se arrepende. Então o coração, ele é enganoso, precisamos ter cuidado com o nosso coração. Por quê? Porque a pureza deve ser principalmente no coração. Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. É o que eu estou acabando de falar. Deus, ele não se engana com a aparência.
Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele não vê a aparência, baseado em 1 Samuel 16, mas Deus olha para o coração. Jesus, quando condenou a hipocrisia dos fariseus, ele a condenou por quê? Porque eles mantinham uma santidade exterior. É por isso que o Senhor olhou para eles e disse que eles não passavam de quê? De sepulcros caiados. O que era o sepulcro caiado? Na época em Jerusalém havia umas festas e os cemitérios ficavam alguns na beira das estradas. Aí para eles manter uma aparência de uma coisa bonita quando alguém ia peregrinar para Jerusalém, o que eles faziam? Eles viam alguns sepulcros abertos, eles fechavam ali de qualquer maneira, pintavam aquele sepulcro, tudo bonitinho, mas se você fosse fazer assim, aquele sepulcro caía. Era chamado sepulcro caiado, que era só bonito por fora, mas por dentro estava podre, cheio de ossos, de impurezas. É isso que Jesus estava falando para os fariseus da época, que só aparentavam uma santidade no estereótipo. E aí Jesus condenou. Por quê? Porque eles eram impuros por dentro. Jesus usa uma profecia de Isaías 29:13, quando fala para eles: vocês honram-me apenas da boca para fora. Aí Jesus diz assim: mas o coração está longe de mim. Nós temos algumas pessoas assim, que vem para o templo e só honra a Deus da boca para fora, mas infelizmente o coração está impuro, não há pureza, não há santidade, e a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos o Senhor. Então eles precisavam limpar o exterior do copo, mas havia sujeira dentro e eram como sepulcros caiados. Os fariseus, inclusive, eles eram bons de aparência. Aí Jesus disse para eles: se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só, aparentemente pareciam ser santos, mas no fundo, na verdade eles não eram. Jesus conhecia a aparência daqueles fariseus. Jesus conhece a nossa aparência. Ele sabe realmente quem nós somos. Ele sabe realmente o que está no nosso coração. Ele sabe realmente o que se passa aqui dentro. Ele sabe realmente o que está passando aqui na minha mente nesse exato momento. Ele sabe que você está pensando, maquinando, o que você está imaginando. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Nós não fugimos de Jesus em nenhum aspecto do nosso ser, tanto espiritual quanto imaterial. Não fugimos. Eu já estou quase finalizando. Eu quero falar aqui um pouco sobre sinais de um coração puro. É um coração que serve a Deus com integridade. É um coração puro, ele evita a aparência do mal. Um coração puro afasta-se de toda aparência do mal. Ele não flerta com o pecado. Olha que expressão interessante. O coração puro não flerta com o pecado. Porque tem gente que brinca com o pecado. É como Sansão, brincou com o pecado até ser engodado e iludido pelo pecado. Então, se você percebe que esse problema recorrente na sua vida vai te prejudicar no sentido espiritual, então é melhor você sair, é melhor você deixar, é melhor você fugir. É melhor você fugir como um homem valente, um homem de Deus, do que você ficar lá como um corajoso e ir para o inferno, por causa de um flerte com o pecado. O homem que tem um coração puro, ele não vive na região do perigo, ele não paquera a tentação, ele foge do perigo como José fugiu da mulher de Potifar. Aí nós temos aqui algumas razões para termos um coração puro. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Deus disse assim na sua palavra, 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então precisamos, irmãos, porque é uma ordem de Deus, termos um coração puro,
Segunda razão, porque a pureza é um propósito da nossa eleição. Paulo, escrevendo aos Efésios 1:4, ele diz: Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? É alguém que não pode ser censurado. Nós temos um homem na Bíblia chamado Zacarias, Lucas capítulo 1. A Bíblia diz que ele e a sua esposa eram irrepreensíveis. Alguém que não pode ser censurado. Era um homem que tinha um caráter ilibado, uma conduta santa diante do nosso Senhor Jesus. Eu já estou passando para o final e quero falar agora do versículo de número 29. Voltemos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 29 diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Primeiro ele vai falar sobre a pureza, coração limpo. Que eu não posso olhar, eu não posso atentar para uma mulher com um olhar impuro, lascivo, porque eu já cometi adultério no meu coração. Aí ele vai citar aqui 2 versículos, 29 e 30. Aí nós temos que fazer uma pergunta para o texto. Esse texto do versículo 29 e 30, ele é figurado ou é literal? Figurado. Parabéns. Figurado. Pastora, mas então o que Jesus quis dizer aqui, quando ele fala sobre esse texto, que se o meu olho me escandalizar, é melhor eu arrancá-lo para fora, jogá-lo para longe de mim, do que eu ir para o inferno? Sabe o que significa isso? Corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Vou dar um exemplo aqui. Você está na sua casa, de repente alguém te manda uma mensagem no WhatsApp. Aí você olha, alguém do seu serviço, alguém da escola, da faculdade, e começa a flertar com você. E você começa a perceber, se você é um crente espiritual, com um coração puro, você vai perceber que aquilo é uma coisa do maligno, é uma coisa do Satanás. O que você vai fazer? Cortar o mal pela raiz. Pastor, só que eu não consigo. Eu quero é responder. Eu quero é trocar palavras, trocar figuras, trocar imagens. Eu quero flertar com o pecado, eu quero estar na zona do perigo. Qual é o recado para nós aqui, baseado nesses versículos bíblicos? É que você tem que cortar o mal pela raiz. Se você perceber que o WhatsApp está fazendo mal para a sua vida espiritual, irmãos, desinstala. Se você perceber que o Facebook está fazendo mal para você, na vida espiritual, conjugal, em todos os sentidos, desinstala. Jesus está dizendo aqui que eu preciso cortar esse mal pela raiz. Existe uma diferença entre podar e cortar? Existe. Porque se eu podo, com certeza vai nascer novos rebentos. Se eu corto, não há possibilidade nenhuma de nascer nenhum tipo de raiz. Por quê? Porque eu cortei toda a raiz. Então, quando nós podamos uma árvore, podamos para lhe dar o quê? Uma oportunidade de crescimento. Mas nem toda árvore tem uma boa raiz. Algumas se alastram tomando o espaço das outras e destruindo o solo. Mas quando você percebe que aquela raiz está quebrando a calçada, danificando a sua casa, o que você faz? Você vai lá e arranca ela com a raiz e não vai gerar mais problemas para a sua vida. É isso que você precisa fazer com o pecado.
com esse olhar impuro, com esse desejo impuro, com esse olhar de lascívia, se você está nesse jeito, então a mensagem de Deus para a sua vida é: corte esse mal pela raiz, desinstala o WhatsApp, manda essa Jezabel ir lá não sei para onde, manda esse homem não sei para onde, mas você precisa ficar com Deus, voltar para os caminhos do Senhor, porque é melhor estar com Deus do que com o diabo. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca. Se a tua mão direita te escandalizar, corta. Olho, simboliza o desejo pecaminoso, o olhar. Por isso que ele está usando a expressão olhos aqui. Por quê? Porque ele voltou no versículo 28 e ele está falando de eu olhar. Então, ao invés de eu olhar para uma mulher com um coração impuro, é melhor então eu cortar esse mal pela raiz, eu evitar a aparência do mal. Então o olhar simboliza o desejo pecaminoso e a mão simboliza o quê? A ação. Porque com os olhos eu vejo e com as mãos eu ajo. Ele está trazendo aqui dois contextos, dois fatores importantes: olhar e as mãos. Olhar, fala do símbolo do desejo pecaminoso. Aí tem aquela frase, né? O ponto fraco dos homens, qual é? O que alguém diz por aí? O olhar. É o olhar. E às vezes, se você não tiver um olhar puro, infelizmente, você vai fixar. Como diz o texto grego, você vai examinar. Então a lição é simples: devemos evitar cometer atos errados. Mas também devemos evitar pensamentos impuros, os quais conduzem aos atos pecaminosos. E isso, segundo Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15, pode levar à morte. O pecado, quando consumado, gera morte, morte espiritual. Então precisamos, irmãos, ter muito cuidado. Jesus não está ordenando aqui para você mutilar o seu corpo, como alguém já fez por aí, olhou para o texto, viu, minha irmã, e entendeu no sentido literal, e falou: sabe de uma coisa, eu vou para o céu, nem que eu arranque os meus 2 olhos, mas eu vou para o céu. O camarada foi e arrancou, porque os olhos estavam prejudicando ele na sua vida espiritual. Entendeu o texto literalmente. E aqui Jesus não está falando isso não. Olha, você não tem que mutilar seu corpo, não tem que tirar os seus olhos, tirar as suas mãos. É simplesmente você tem que saber que a sua vida é de Cristo e você precisa evitar o mal. Aí eu só quero finalizar aqui nesses minutos que me restam, lendo os versículos de número 30, 31 e 32. Versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com uma repudiada comete adultério. Até o 32. Eu finalizo só citando Malaquias 2,16, porque o Senhor, Deus de Israel, odeia o divórcio. A vontade do Senhor nunca foi separação do casal, nunca. Jesus deixa claro que o divórcio é para aqueles cujo coração está endurecido. E biblicamente falando, eu termino dizendo: o divórcio é uma abominação diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero agradecer essa oportunidade, pastor Valmir, pastor Eduardo e o nosso presidente, pastor Silas Paulo de Souza. Deus abençoe.